aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, nem preciso falar, hein? A sexta-feira nunca decepcione mais uma vez. Vamos ter que começar o vídeo falando sobre a Dama do Mal, a mulher do CV. E, gente, ela deu uma entrevista onde ela pede ajuda do Lula, que parece até meme. Eu tô achando que agora o Lula vai ficar contra ela e vocês vão entender por quê, vocês vão até dar risada. E aí saiu um texto engraçado, tem algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês, e eu quero mostrar pra vocês uma imagem, mostrar que às vezes a falta do conhecimento histórico é um problema sério, seríssimo. Mas beleza. Depois, vamos falar de economia. Tem alguns dias que a gente não tá falando. Ontem alguns dados foram divulgados e o Lula quebrou as expectativas, óbvio, de forma negativa, né? A turma esperava uma coisa, aconteceu outra. Só que isso em diversas áreas diferentes. E aí eu quero falar sobre isso. Quero falar, inclusive, sobre algumas notas que já estão comparando o Lula com a Dilma. E vocês sabem que essa comparação é meio complicada, né? Porque a Dilma, inclusive, sofreu impeachment. E o Brasil tá caminhando a passos largos para um caos econômico. Tá aparecendo até ali, né? 2014, 2015. Para depois a gente falar sobre Marcinho Pokémon. Eu acho que o Lula escolheu o Pokémon a dedo pra garantir que pelo menos os números vão estar bem bonitinhos. Se é verdade ou não, a gente não se importa. O problema é que o IBGE, né, trabalha direito do que o Lula gosta. E aí no final é o tema mais interessante de todos. Só que eu não sei, tem tanta coisa pra gente comentar que eu não sei até onde dá pra ir, porque é um tema extenso. Acho que vai ficar uma parte pra amanhã. E ainda tinha algumas coisas que eu queria falar com vocês, algumas tretas que se desenrolaram ao longo do dia de ontem. Mas eu quero falar sobre isso primeiro. Aconteceram algumas coisas no Brasil que eu acho que são um bom comparativo para as coisas que a gente discute, né? Dar um direcionamento, né? Um futuro para o nosso Brasil, um projeto de nação que envolve desde estatais, problemas ligados ao Lula e uma série de notícias ontem ligadas a Marina Silva, Haddad, Guajajara e Agenda Verde, que é um Deus nos acuda. Mas vamos ver até onde dá para ir no vídeo de hoje. E vejam só, nem adiantei isso, né? Porque era a primeira notícia do vídeo de hoje, não precisa nem adiantar. Também todo mundo já sabia, né? Com Lula, Globo supera Record e lidera em verbas publicitárias do governo. E qual é a informação extra, né? Porque isso todo mundo já sabe. No atual governo, o faturamento da Globo, com verbas de comunicação oficial de Lula, superou a soma de todos os demais 21 grupos de mídia listados, que totalizaram 39,7 milhões de reais entre janeiro e outubro de 2023. Os dados foram levantados pela Veja, no banco de dados da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM da Presidência. Eu não sei, mas dizem que os gastos, né, das estatais meio que não entram aqui, então pode ter um extra. Tipo lá da Petrobras, né? Aquele comercial de quase 4 milhões. E olha só, gente, se todos os veículos juntos, e aqui só tem 10, se todos juntos, com exceção da Globo, bateu 39,7 milhões. E a Globo sozinha, 66. Rapaz, basicamente a Globo tem 60% de todo o orçamento. A gente sabia que o carinho é grande. O carinho do Lula para com a Globo é grande. Mas tá demais, viu? Agora fica assim, tá bem claro, né? Tá escancarado porque a Globo tá passando tanto pano. Quem paga a conta, escolhe a música. Todo mundo sabe disso. Mas é sempre bom mostrar e tá aí os valores. O choro é livre, a esquerda que reclame, tá aí, prova o contrário. E só pega aqui o bonde, antes da gente falar da dama. Lula recebe o presidente do Corinthians em meio à renegociação de dívida. A impressão minha, o Lula é torcedor do Corinthians também, né? Deve ser impressão. A impressão minha, no passado já teve uma confusão aí, né? Do Corinthians, do estádio. Eu não lembro direito, mas tá ali o encontro de Lula e do presidente do Corinthians. Acontece em meio à tentativa do time de renegociar a dívida com a Caixa Econômica Federal. Que é indicação do governo, né? Você botou lá o cara do Lira. Mas beleza, nada estranho, é só o petismo que a gente já conhece. E vejam só, o presidente de ONG ligada ao CV não pode participar do comitê. Quem diz isso? O Ministério Público. E agora, o que o petista vai falar? Até o Ministério Público, que em geral
é de esquerda, que, em geral, né, a turma do Ministério Público vem tendo um comportamento bem pró-direitos humanos nos últimos anos. Nem mesmo o Ministério Público está do lado de Lula. O Ministério Público do Amazonas recomendou ao governo do estado a exclusão de Luciane Farias, do Comitê Estadual, né? Dirige lá a ONG, e a gente quer ver como é que vai ser. Vai ser nada. Só que eu acho, que eu falei pra vocês, que agora o Lula vai ficar contra essa mulher. Sabe aquela coisa assim que... Sabe aquelas pessoas meio né, descompensadas, que às vezes não sabem se expressar direito? Eu acho que é o caso da nossa dama. Gente, ela cita a prisão de Lula em apelo por proteção. Bom, não sei se ela tá tentando obter a simpatia da população brasileira, mas a do Lula ela não vai conseguir dessa forma. Mas tá ali, ó. Luciane disse que está sendo tratada como criminosa por pessoas que não acreditam na pauta que ela defende. Abre aspas. As pessoas que não levantam a bandeira para essa pauta me atacam em redes sociais. Isso me afeta mentalmente. Segundo Luciane, o apelido Dama Tráfico Amazonense foi atribuído a ela nos últimos dias e causou um dano irreversível. Aí tem aqui, ó, abre aspas. Quero sensibilizar o nosso presidente que passou pelo sistema. O Lula, tu passou pelo sistema, me ajuda aí, pô. Tu sabe que tu sabe que meu marido tá passando, né? Janja, que visitou, né? Eu não acho que esse aqui é um bom pedido de apoio. Eu acho que o Lula não gosta de relembrar esse capítulo da vida dele. Mas quer seguir por esse caminho, beleza, né? Mas isso aí, né? Isso aí. Vai lá, Lula. Ajuda aí. Tua amiga tá pedindo ainda, tá relembrando. Lembra dos velhos tempos, Lula. Lembra dos velhos tempos, né? Que passou pelo sistema. Dá uma força aí pra brother. Mas continuando. Ontem o Estadão soltou uma análise relativamente interessante. Que dá uma cutucadinha. Até porque o Leandro Demore ontem fez um tweet mais ou menos assim, ó. Tem dias que o jornalismo está de matais, né? Tem gente que fala assim, isso aqui é de matar. Você usa esse tipo de expressão. Só que eu vou falar Matais, porque que é da Andresa Matais. Ela, a redatora lá da sucursal de Brasília, é meio que quem manda no jornalismo do Estadão. E teve uma confusãozinha lá atrás, né? Vocês devem lembrar, a questão lá dos empréstimos da Argentina. Se você não lembra desse escândalo, tá registrado no Atlas Brasileiro, o único lugar que não deixa passar nada. Mas aí o Fabiano Lano escreve esse texto, ó. Um furo do Estadão que desnudou o governismo. Aí ele levanta os pontos que são interessantes. Que ele fala assim, ó, nessa confusão, houve uma parte da classe política que resolveu adotar as táticas dos primeiros mandatos do governo Lula, atacar a imprensa, em especial o Estadão. Para isso, até mesmo funcionários pagos pela imprensa estatal foram alocados. Ele está falando do Leandro Demore. Acuado, um deles precisou ir para as redes sociais e dizer que a sua remuneração de quase 20 vezes a média do Brasil para um trabalho de um dia por semana, muitas vezes, na defesa do governo ainda, né? O trabalho dele é baixo. Demora, tem um contrato de quase 500 mil reais. Quase 500 mil reais para trabalhar fazer uma entrevista por semana. Ele acha que o valor não, tá? Porque eu gasto para comprar roupa. Ninguém gasta comprando roupa, só o Demore. Não, porque eu gasto. Ninguém gasta, Demore. Só você que gasta com isso. E num programa para passar pano pro Lula, né? Um ex-deputado. Agora, seria melhor se o Estadão citasse nominalmente, né? Não ficasse com medinho de citar o colega. Porque na hora que é um bolsonarista. Rapaz, bolsonarista não, né? Na hora que é um jornalista antipetista mesmo e de direita, aí eles citam nominalmente. Na verdade, eles desumanizam. Aí não é mais jornalista, aí é influenciador, aí é comunicador, aí é qualquer coisa, é blogueiro, só não é jornalista. Mas você vê o respeito? Você vê o respeito quando é um jornalista petista? Só não cita o nome. Um ex-deputado ativista foi às redes e propôs uma passeata contra a mídia oligarca. Você tá com cheiro de Jean Willis? A presidente do PT falou de métodos sórdidos de quem apenas fez jornalismo. O PT, aliás, como sabemos, não está tão do lado do Flávio Dino, assim ao contrário do que indicam as declarações públicas. Então o PT colocar o Messias. E assim também como sabemos, o PT só está de volta com o apoio do Estadão. Também tentaram dizer que a tal dama do mal nem condenada era.
que sofria acusação injusta. Aos fatos, Luciene Faria, que é a esposa do líder da facção, né? Que ainda tem um apelido de Tio Patinhas, foi condenada a 10 anos de prisão por associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E nesse roteiro intricado, houve um momento clichê batido um ponto abaixo da trama. Responsável pela pasta que pagou as passagens para a dama, né, e até a Brasília, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, atribuiu aos próceres do fascismo à brasileira os ataques ao governo. Chamar de fascista tem sido a estratégia final de ofender quem está do outro lado do campo político. Resta saber qual foi o papel do presidente Lula nisso. Está de que lado? De Messias, de Dino, do PT, de ninguém ou dele mesmo? Nos últimos anos, o principal critério para a escolha de um ministro supremo tem sido a proteção da figura física do presidente, logo não pode errar na sua decisão. Enquanto isso, logo fará 2 meses que a cadeira de ministro está vazia. E o que eu queria mostrar para vocês é isso daqui. Eu acho que a maior parte de vocês, né, não tem um domínio da língua alemã, como eu também não tenho, mas além do Leonardo Coutinho explicar do que se trata, é possível ler, mesmo sem conhecer o alemão, e ver que realmente se trata disso. Olha que coisa interessante, olha que fato histórico curioso. Eu não sabia, eu tenho certeza que a maioria de vocês não devia saber também. O Leonardo Coutinho compartilha essa nota do Silvio Almeida, que é os fascistas, e ele fala assim, ó, rotular como fascistas, né, críticos e opositores, ou qualquer um que incomode, ficou barato e fácil no Brasil. Afinal, contra o fascismo pode tudo. Não custa relembrar que o nome oficial do Muro de Berlim era barreira antifascista. É que engraçado, né? Sabemos bem quem estava de cada lado da parede. Eu acho que do lado do leste, né, lado dos comunas, a turma queria pular pro oeste, que era o lado ocidental, mas a gente não escuta muita história da Alemanha ocidental tentando ir pro outro lado. Inclusive, quando o muro caiu, o leste da Alemanha estava numa situação econômica muito pior. E olha que engraçado, né? Olha o que tá escrito ali, ó. 25 Jarre, essa parte não precisa saber muito, mas tá ali, ó. Antifascistische. Antifascistische. Antifascista. Veja só como são as coisas. Olha de que lado estavam os fascistas, né? Mas, sabe como é a turma da esquerda? O importante é reescrever a história e o gado petista, ele não se questiona. Mas vamos continuar. Que a economia não tá boa não, viu? Tá ruim, gente. Rapaz, tá parecendo o governo Dilma, sabe? Terminou ali aquela eleição do Aécio, todo mundo triste, rapaz. Desesperado. Não porque alguém gostasse do Aécio, mas porque ninguém aguentava mais a Dilma. As pessoas botavam a mão no cara e falavam, meu Deus do céu, o que é que passa na cabeça dos petistas? E a gente tá agora de novo nesse ponto. Só que os petistas agora ganharam apoio em massa da imprensa, que naquele momento não era meio oposição ao Lula. Aí você vê, ó. Índice do Banco Central, né, o IBCBR, confirma esfriamento da economia e reduz a chance do PIB de 3%. E quando você vê uma informaçãozinha extra, fala assim, ó, a queda do IBCBR em setembro, somada ao fraco desempenho dos serviços no mês, confirmou a tendência de esfriamento da economia, que está caminhando de braços dados com a queda na arrecadação. Para economistas do mercado, os resultados consolidam a percepção de que o PIB vai cair no terceiro trimestre e dificilmente crescerá 3% ou mais em 2023. Só que esse esfriamento e essa queda no PIB é pior do que parece. Que é o que eu disse, o Lula superou as expectativas de forma, né, negativa. Prévia do PIB registra queda, 0,06, e surpreende o mercado. O mercado esperava uma alta, né, e o resultado foi puxado por desempenho do setor de serviços, que caiu 0,3%. Qual é o setor que mais vai ser impactado na reforma tributária? Pelo menos o que os especialistas estão falando. É o setor de serviços. Mas vai ser impactado positivamente ou não? Não vai ser positivamente. Então a reforma tributária, possivelmente, vai tornar ainda mais difícil o ambiente de negócios para o setor de serviços, que já registrou uma queda. Mas adianta explicar para o petista? Não adianta, porque a reforma tributária, na verdade,
É para tentar tirar mais dinheiro do pagador de imposto. Porque o Lula, né, precisa de dinheiro para fechar as contas. Aí tá ali, ó. O resultado veio abaixo do consenso do mercado, que esperava uma alta de 0,2% no mês. Acredito que agora chega a parte difícil do ciclo. Tem uma percepção de que o quarto trimestre vai ser pior do que o anterior, adicionando um risco à nossa projeção para o crescimento de 2023. Deu errado. Mas e aí? Ontem eu falei com uma pessoa no estado do Sudeste, que não é São Paulo. Aí a pessoa tava me contando como é que tá as coisas na região dela. Falei, rapaz, tá ruim aqui, viu? Pô, nesse período do ano, tá assim, tá aquilo outro, e tudo mais. Essa semana eu falei com a tia do Zap, a Gabriela, que serve lotos comigo, ela falou, ela trabalha, o marido dela trabalha com fruta, né? Como vende fruta. Aí falando, rapaz, filiando assim, a gente vende, pô, vende comida, vende fruta, assim, comida nunca para de vender, né? Ela falou, rapaz, tá ruim, viu? Tá ruim. Lá na Bahia, fala com minha mãe fala, rapaz, o comércio tá ruim. E feira, olha o nome da cidade, Feira Santana, Feira, né? Então, você espera que tenha um certo comércio na cidade, né? A cidade se move por causa do comércio. Tudo parado. Acho que o Lula quebrou o país. Agora, o que vai acontecer em relação a isso, eu não sei. Aí o Lula vai cair, não sei se o Lula vai cair por causa disso. Mas que a situação tá complicadíssima, eu acho que só vai piorar. Aí, falando do setor de serviços, teve a queda. A Elisa fez essa linda colagem que ela coloca, ó. Ano passado, mesmo mês que estamos agora, serviços cresceram 0,9% acima das projeções. Quantas e quantas vezes, ao longo do ano passado, os resultados do governo estavam sempre acima das projeções. Acima. E o governo Lula está sempre contrariando as projeções. Quantas e quantas notícias. O Atlas está recheado. Tem um capítulo que tem todos os Atlas. No tema economia, subtema indicadores do fracasso. Só notícia assim, ó. Pegou o título, leu, já entendeu. Só as porradas econômicas. Mas vamos lá. Olha. Quantos milhões mesmo foram para Globos? 66, né? Serviços tem segunda queda mensal, mas o cenário se mantém positivo na avaliação dos especialistas. Vá perguntar pro povo, vá perguntar pro trabalhador, mas os especialistas tá bom. A passada de pano é monstruosa, né? Fala a verdade, gente. A passada de pano é demais. Aí vem Magalu, reconhece em balanço rombo de 830 milhões após receber uma denúncia anônima. Precisou ter uma denúncia anônima para descobrir isso, né, o rombo? Ainda não chegou nas Americanas, né? Mas tá ali, ó. Junto aos números do seu terceiro semestre, Magalu trouxe uma surpresa em seu balanço, redução de 830 milhões em seu patrimônio líquido, pelo que disse serem erros em lançamentos contábeis. O ajuste foi feito após uma denúncia anônima que a empresa comunicou ao mercado em março. Com menor receita em vendas, Marisa vê prejuízo subir 92% em um ano. Dobrou, né? Basicamente o prejuízo dobrou. Isso é ruim, viu? Muito ruim. E quando você tem prejuízo atrás de prejuízo, aí fecha as empresas. E olha o governo Lula. Olha o governo Lula! 2023, mesmo com a PEC do rombo, mesmo gastando sem que houvesse um amanhã, indo, né, numa direção que vai fechar num déficit de mais de 1%. 2023 deve terminar com recorde de pedidos de recuperação judicial. Lula! Quebrou o país, hein, pai? Tá miserável você. Veio pra se vingar. Aí, com a medida do Lula, não pros empresários, mas para tirar mais dinheiro. Novos projetos, novos impostos. Governo avalia formas de ampliar a receita e manter o déficit zero. Eu acho engraçado quando a imprensa fala assim, não, ampliar receitas. Cara, coloca assim, ó, governo avalia formas de aumentar os impostos para manter o déficit. Porque às vezes o povo lê a matéria e o povo não entende.
Sabe o trabalhador? O trabalhador não entende muito assim que a receita do governo é o dinheiro dele. A imprensa devia sempre fazer assim, pra ficar fácil de entender. Mas tá ali, ó. E outra coisa engraçada. Vocês lembram da gente ler esse tipo de matéria no governo Bolsonaro? Sabe assim, o governo Bolsonaro aqui está estudando métodos de reduzir receita. Assim, na boa, as críticas do governo Bolsonaro, assim, ai, Bolsonaro reduziu o imposto do skate. Ai, o skate. Ai, Bolsonaro reduziu o imposto dos instrumentos musicais. Ai, Bolsonaro reduziu o imposto dos videogames. Isso é desnecessário. Sabe assim, o governo tava abrindo mão de receita. Eu não lembro desse tipo de notícia. Sem brincadeira. Eu não lembro de nós discutirmos aumento de receita. Eu lembro de discutir, assim, reforma da Previdência. Que é a questão macro, etc, tudo mais, que é focado na Previdência, mas não o governo, o caixa do governo como um todo. Eu não lembro disso. Vocês lembram de alguma coisa? Vocês conseguem lembrar assim? Não, pô, Bolsonaro colocou imposto extra nisso daqui. Vocês lembram de alguma coisa assim? Ou vocês só lembram de reduções? Sendo bem honesto, sem passar nenhum pano, vocês lembram de alguma nota assim ao longo de 4 anos? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tento não passar pano, mas de brincadeira, eu quero lembrar qual foi, assim, não a discussão que teve, que levou. Não, porque o Bolsonaro tá preocupado, ele quer aumentar a arrecadação, ele quer aumentar o imposto. Eu quero realmente lembrar disso. Mas tá ali, ó. As ideias. Uma é investir na revisão de gastos tributários, que na prática são os benefícios fiscais concedidos pelo governo. O próprio Ministério do Planejamento já tem um grupo de trabalho em andamento. Gente, se o governo cobra mais imposto, ele fala, vou acabar com o imposto, ele acaba por setor normalmente. Beleza. A empresa vai falar, pô, beleza, vai acabar para todo mundo. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço. E todo mundo vai aumentar o preço. Então quem vai pagar a conta? A empresa, né? Não é o cliente, é a empresa. É como se lembra da Janja? Não se preocupe, o imposto vai ser para a empresa, não para o cliente. Confia, viu? E prepara o bolso. O próprio Ministério do Planejamento já tem um grupo de trabalho em andamento, né? O segundo caminho seria por meio da reforma tributária de renda. Além da reforma atual, além da atual, agora na renda. No imposto de renda, o governo quer aumentar os impostos, tirar mais dinheiro do povo através de uma reforma do imposto de renda. Você acha que esse governo neoliberal, que está de joelho para os bancos, que tem um conselhão, onde os maiores banqueiros do país estão sentados, um Brasil que você vê, um dos donos dos maiores bancos privados, que é o BTG, o André Esteves, que está o tempo todo elogiando o Haddad. Você acha que uma reforma como essa vai taxar os super ricos ou vai para cima dos super pobres e a classe média? Prepara a carteira. O governo pretende, por exemplo, reformar a tabela do imposto de renda. Prepara a carteira. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o governo vai aumentar, né? Não, você agora vai deixar de pagar imposto, né? Vamos ver se aquela história, né? Quem ganha até 5 mil não vai pagar nada. Vamos ver. Eu acho que não vai ser assim. Mas tudo bem. Aí, temos a nossa gloriosa. Rapaz, ela nunca decepciona. Daniela Lima. Só escuta. Tem uma novidade para você que está aqui com a gente no Conexão. Olha só, o Lula tem um pacotaço de medidas para aprovar. Tem reforma tributária na Câmara, tem orçamento, gente, do ano que vem. Tudo isso para fazer nessas semanas que restam entre o final de novembro e dezembro, que é quando a questão ali, o Congresso entra em recesso. Pois muito bem, como, né? Como atrair apoio para isso? Lula está usando tudo que tem. Desta vez, 4 postos muito cobiçados para a política, porque tem imenso poder sobre as maiores empresas do país, foram negociados e serão nomeados no mais tardar, isso sim, agora já, esse dá para cravar, até segunda-feira. Do que eu estou falando? Lula, o CAD, gente, que é o Conselho de Defesa Econômica, que faz ali o manejo dos grandes impasses, as fusões de grandes empresas, se é monopolista, se não é, tudo isso. O CAD tem 7 conselheiros. 4 vagas estavam abertas, 7, ou seja, maioria. O suficiente para fazer uma maioria. E aí, obviamente, o Lula utilizou essas vagas para costurar um grande acordo com o Centrão e com o Senado. O Senado, que estava reclamando de espaços, foi
contemplado. Essas 4 indicações, então, portanto, entram na conta de tentar construir essa maioria e melhorar o ambiente no Senado. Isso sai até segunda-feira. O ministro da Justiça foi consultado, o acordo está fechadinho. Todo mundo, então, na expectativa do atendimento ao Centrão e ao Senado, com 4 das 7 vagas do Conselho do CAD, que é aí um órgão vagas, pesadão. Perdão? Essas 4 vagas estão vagas. Elas estão abertas, né? E agora a gente vai ver. O Lula costurou com o Centrão e com o Senado as indicações. Hoje o CAD está sem quórum para tomar qualquer decisão. Qualquer tipo de decisão. O que mostra o peso dessa indicação, né? Porque com 4 você faz a maioria no Conselho, tiver bem amarrado, direciona tudo ali, Camila. Oi. Não pode. Dá vontade de escrever no Twitter, né? Hashtag chupa Leonardo Atush. Leonardo Atush é o chefão do Brasil 247. Fala aqui, ó. O Lula destruiu os canais. Gente, sem brincadeira. Se você for hoje nos canais, com exceção do ICL, que é Eduardo Moreira, tem muito dinheiro. Aí tem lá o Demore, tá lá, Guilherme Amado, Guga Noblástico, Pinheiro, que era ex-Globo. Só as estrelas, né? É a turma que toma banho, toma bonita. Esse canal tá crescendo. Mas tu vai no Brasil 247 e olhar assim e fala, meu Deus, velho. 1.500 views? 2.000 views? Por que o petista hoje, ao invés de olhar pro Atush, feio, tendo aqui a Daniela Lima, gloriosa, passando esse pano, sabe, com aroma de Chanel número 5. A turma que tem dinheiro. O petista vai assistir o quê? Rapaz, olha o absurdo, gente. É o tribunal, como ela mesmo disse, que as maiores empresas do país estão preocupadas. É porque o tribunal é que lida com a questão dos monopólios. Os nossos oligarcas brasileiros agora podem dormir tranquilos, que seus monopólios vão estar em boas mãos. E ela fala isso numa naturalidade. É o acordão do Lula. O acordão do Lula para aprovar o pacote de maldades contra o povo, que vai aumentar os impostos para você pagar. É inacreditável. Olha, ó, de olho aprovar propostas que aumentam a arrecadação. Prepara o bolso. A tua tristeza é a alegria dos oligarcas. É a alegria dos oligarcas. Esse é o governo do PT. E tem lá, Globo, 66 milhões. Só ali o da Secom, né? A gente não sabe quando bota no pacote tudo. E as estatais também, né? 66 milhões. Tá bem gasto. Tá bem gasto, Lula. Tá bem gasto. Agora ajude o Atush, que ele tá chateado. Atush lá, 247. Lembre das origens, Lula. Não abandone os caras não, pô. 247, Revista Fórum, Diário do Centro do Mundo, Cafezinho. Pô, dá força lá, pessoal. Bota os banners como era antigamente, né? Pinga lá, 66 milhões pagou, não vai sobrar nada pra rapaziada. Os picanheiros raiz. Tem que ser assim, né? Ser um pouco descontraído de tanta maldade que o Lula tá fazendo com o povo. E a Globo batendo palma. Esse é o governo que ia lutar, né? Para a população, pelos trabalhadores, pelo, né? O proletariado. Tá vendo aí, né? Quem que o Lula se preocupa? É só a alta burguesia nacional. Tem que falar nesses termos, que é que o petista entende. Olha aí, ó, Lula é o vassalo dos banqueiros, da burguesia. PT não embarca na pauta da Fazenda e repete a dinâmica do governo Dilma II. Diz o Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. Ele tá falando da questão da meta, né? Tá falando, pô, né? O Lindenberg aí já apresentou pedido, muda a meta, já tá falando de -1 pro ano que vem. Ano que vem, de 0 para -1, são 110 bilhões. Olha a matemática. Ele fala, pô, essa dinâmica tá similar ao governo Dilma, né? Na época do Levi, e aí a turma deu um pé na bunda e abraçou o petismo raiz. Se reclamava muito das pautas bombas da oposição, mas o que aconteceu é que o partido não tinha embarcado na pauta da Dilma e sabotou a Fazenda. A vantagem nesse caso é que Dilma não mandava no PT, mas Lula certamente manda. Se ele decidir que a meta é 0 a 0, mas Lula não vai decidir isso. Não vai.
Até os incautos, né, os ingênuos, podem pensar nisso. O Padilha, esses dias, dentro da coletiva de imprensa, ele culpou a imprensa. Ele culpou os jornalistas de distorcerem o que o Lula falou, de interpretar errado. O presidente nunca disse que ia mudar a meta. O Metrópolis coloca a fala do Padilha, depois a fala do Lula, mas vocês se lembram, nem vou dar play. Aí, no entanto, dia 27/10, Lula afirmou que o mercado cobra uma meta que sabe que ninguém... sabe que não vai ser cumprida, né? Uma meta que sabe que não vai ser cumprida. Dificilmente chegaremos à meta zero, concluiu o petista na ocasião. E eles colocam os dois vídeos juntos. Aí o Padilha diz, vocês que criaram expectativa sobre a interpretação que fazem e a especulação que é feita. E ele joga pra imprensa. Um descarado. Aí o mesmo Estadão volta, né? José Fux escrevendo o seguinte: as lições de Dilma que Lula não aprendeu. Se a turma de centro-esquerda, centro-direita, que fez o L, né, nas eleições, acreditavam que desta vez seria diferente, o Lula incumbiu de mostrar que não vai ser. Não vai ser. É o PT mesmo, raiz. Prestes a completar 11 meses no governo, Lula já deu todos os sinais possíveis e imagináveis para quem ainda tinha alguma dúvida de que não aprendeu as lições deixadas pela Dilma na economia. Não as lições de seus eventuais acertos, se é que existiram, mas de seus erros que jogaram o país na maior recessão da história, com a queda acumulada de 7% no PIB entre 2015 e 2016. Vamos ver ano que vem. Embora muitos dos que decidiram votar em Lula em 22 pela democracia se mostrem surpresos com os rumos de seu governo, inclusive alguns economistas considerados mais liberais, que agora recheiam o noticiário com seu chororô, já era até certo ponto previsível que isso ia acontecer. Gostei, né? Com seu chororô. Gostei dessa sacada. Só faltou citar o nome, né? Tipo Armínio Fraga da vida. Além de aumentar a dívida pública, os gastos sem lastro do governo acabam por produzir um coquetel indigesto que inclui aumento da inflação, alta de juros, retração da economia, elevação das incertezas dos agentes econômicos e o adiamento de novos projetos e investimentos por parte da iniciativa privada. Não vamos estar nem aí para nada disso. Com isso, o desemprego, em vez de diminuir, aumenta e a renda, em vez de crescer, encolhe. Neste cenário hostil, a arrecadação tributária também acaba por perder fôlego, agravando o rombo fiscal e tornando ainda mais difícil a reversão do problema depois. E ele encerra falando, né? Para que Lula aprendesse com Dilma, mas não aprendeu, e diz assim, Lula, porém, não parece muito preocupado com os resultados de longo prazo de suas políticas e age como se tivesse descoberto a fórmula de sucesso das nações, que permitiria a realização ilimitada de gastos sem que isso tenha qualquer consequência no futuro. O Brasil, em vez de ir para frente, está de novo andando para trás. Mas isso é uma questão de perspectiva. Se os números mostram que o Brasil está crescendo, quem que vai duvidar dos números? Quem que vai duvidar? Acho que ninguém, né? A gente tem que confiar. Temos que confiar principalmente no nosso grande instituto, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulga aí, né? PIB, é isso, é emprego. A gente tem que confiar. Confia no IBGE. E é por isso que o Lula colocou um cara extremamente gabaritado para a missão mais difícil do governo. Mostrar que o Brasil tá dando certo. O que é uma questão de perspectiva. E aí o cara bota o número lá, né? Se você duvida do número, o cara é pro Marcel. Mas o Marcel, um Pokémon, tá em campo. E aí ele andou já botando as garrinhas de fora para mostrar o que você pode esperar. O que você pode esperar do Brasil. Vai dar certo. Nos números. Na vida real, são outros 500. Tá ali, ó. O presidente do IBGE diz que pretende mudar a divulgação de estatísticas e causa apreensão. Tu mata aí. O Pokémon, dirigente indicado por Lula, diz que a época de coletivas de imprensa ficou para trás e elogia o modelo comuna. Aquele país vermelho. E as pessoas falam que você não pode confiar muito nos números, porque o governo maqueia a economia, né? Meio que esteja dando errado. O importante é o marketing. A comunada gosta disso, né? Mas tá ali, Marcinho Pokémon disse em palestra para funcionários do IBGE que pretende alterar o modelo de divulgação de pesquisas. A medida, ainda não oficializada, tem provocado entre técnicos, funcionários e aposentados o temor de eventuais interferências no trabalho técnico independente da instituição. O Marcinho Pokémon devia chamar os donos do IPESP, do Datafolha, trabalha todo mundo junto. Só os melhores, que ninguém erra nenhum dado.
A comunicação do passado era aquela que o IBGE produzia as informações e os dados, fazia uma coletiva e transferia a responsabilidade para o grande público através dos meios de comunicação tradicional. Isso ficou para trás. A declaração provocou apreensão, especialmente porque Marcinho Pokémon e Castro, o novo coordenador-geral do CDDI, também citaram as plataformas digitais e as redes sociais como prioridade para chegar diretamente a Dona Maria e o seu João, embora os dados já sejam também divulgados pelo próprio IBGE em seus canais digitais. As falas do presidente do Instituto foram transmitidas ao vivo no YouTube, mas o vídeo estava não listado, né? Só pode acessar quem tem um link. Ainda assim, a palestra repercutiu no WhatsApp e circulou entre ex-dirigentes e personalidades ligadas ao IBGE. Aí veja. Também chamou a atenção dos técnicos a menção ao País Vermelho, o Asiático, como nada. Em agosto, os comunas suspenderam a divulgação das estatísticas do desemprego juvenil na linha dado ruim não se divulga. Não é exemplo a seguir? Demais, os comunas participam das discussões da comunidade internacional. Sabe que os padrões de compatibilidade são indispensáveis, afirmou a Marta Maia, né, que é diretora de pesquisa, né? Escreveu no Globo sobre isso, os problemas de como o País Vermelho, sabe, produz dados, você não pode confiar. Para Marcinho Pokémon, que se diz comprometido em superar a estrutura verticalizada e hierárquica e muitas vezes autoritárias das gestões anteriores a um deslocamento do centro dinâmico do mundo. Olha as explicações do petista. Agora vai começar a fazer muito mais sentido o que é que ele realmente quer fazer. O IBGE foi construído olhando as melhores experiências que tínhamos no Ocidente, Inglaterra, Estados Unidos e França. Hoje, com o deslocamento centro dinâmico do mundo para o Oriente, já não está perceptível as melhores soluções apenas no Ocidente. O Oriente também traz informações. Pokémon mencionou ainda o diálogo que teve com o presidente do Instituto Nacional de Estatísticas do Oriente, né, em setembro. Pokémon está promovendo um ciclo de discussões internas sobre o que ele mesmo chama de IBGE do futuro. Ainda assim, o discurso do Pokémon provocou desconforto entre os técnicos pelo que chama de politização da gestão do IBGE, órgão crucial para o desenho das políticas de Estado e cuja independência garantia ao longo das décadas a divulgação de índices desfavoráveis para o governo de plantão. Em sua palestra, Marcinho Pokémon também afirmou que vai unificar a diretoria de comunicação com a do CDDI, departamento entregue ao aliado, Daniel Castro, e que fornece dados ao IBGE, a pesquisadores e o público em geral, além de gerir a documentação das estatísticas e a comunicação interna do Instituto. Dá para confiar nos dados? Imagina, você depende às vezes. Pô, o PIB tá crescendo, não tá crescendo. O desemprego tá aumentando, não tá aumentando. Você tem que saber disso daí para você como é que se planejar. Se você não confia nos dados, como é que você consegue planejar minimamente, sabe, sua vida financeira? Isso enquanto uma empresa um pouquinho maior. Aí o Ricardo Rangel, esse daqui já jogou a toalha. A Globo meio que a Malu Gaspar só dá voz, né? Meio que repercute o que aconteceu na reunião, o que foi que o Marcinho Pokémon falou. Esse aqui já interpretou. Já falou, ó, chutou o pau da barraca. Surpresa. Pokémon, nomeado por Lula, faz no IBGE o que se esperava dele. Uma matemática criativa. Tá ali, ó. A nomeação do Marcinho Pokémon feita por Lula pessoalmente, a revelia da Simone Tebet, foi a mais controversa do governo até agora. Não sem motivo. Marcinho Pokémon, petista raiz, é uma pessoa extremamente controversa. Sua gestão à frente do IPEA foi muito criticada, com muitos relatos de afastamento de técnicos com opiniões divergentes, concurso com direcionamento teológico, etc. Aí fala, né? Abandonar a empresa tradicional em troca das redes, né? Tem umas perspectivas complicadas. Trocar o modelo atual pelas redes sociais só faz sentido se o IBGE quiser dar sua própria interpretação aos dados e dar maior ou menor divulgação àquele dado. O dado que é ruim a gente não fala, o dado que é bom a gente comenta. E o governo Lula só tem dados positivos. Qualquer das hipóteses transforma o IBGE em um ator político, o que é um pesadelo do ponto de vista de credibilidade. A coisa piora quando se sabe que é possível turbinar publicações, seja com publicidade direta, indireta, né, via verba de publicidade do governo em sites selecionados,
ou por meio de robôs. O PT usando robôs? Não é possível. No IPEA, uma das acusações a Marcinho Pokémon foi tentar ocultar dados desfavoráveis ao governo petista. Ele já fez isso no passado. Vai fazer de novo? Eu acho que sim. A decisão do presidente do IBGE agora sugere a mesma coisa, só que é uma organização infinitamente mais importante. Todo mundo sabe onde esse caminho dá. Aumento da incerteza, do dólar, da inflação, do juro e da dívida. Queda da bolsa e redução do crescimento. Marcinho Pokémon é um quadro disciplinado do PT, um amigo próximo de Lula. É impossível acreditar que esteja fazendo isso à revelia do presidente. Até porque o presidente sabia perfeitamente o que é que significava nomear Marcinho Pokémon para o IBGE. E aí? Aí você vê como tá. Tudo dando errado. Tudo dando errado. Aí você passa e paz. O governo não toma uma medida para facilitar a vida do povo. É só aumento de imposto. E ainda que aumentasse o imposto, mas facilitasse de algum lado, não. É só criando dificuldades. O Globo soltou esse editorial aqui. Dificultar a abertura de lojas no domingo ameaça empregos. Nós estamos falando, o varejo vislumbra um caos. O governo já espera um caos. Aí tá ali, ó. Lula colocou uma portaria que dificulta o trabalho aos domingos, fortalecendo os sindicatos. E eu fiquei muito surpreso que a Globo conseguiu citar Bolsonaro em seu editorial. Eu falei, meu Deus, o que é que está acontecendo? Cadê os 66 milhões? Será que tá pouco? Tem que ser 70? A portaria revogou uma outra, editada pelo governo Jair Bolsonaro em novembro de 2021, que é reduzir a burocracia para estabelecimentos comerciais funcionarem aos domingos e feriados. Com isso, voltou-se à situação anterior com menos categorias autorizadas a trabalhar nesses dias sem necessidade de convenção coletiva e lei municipal. A nova norma atinge estabelecimentos como supermercados, farmácias, lojas em shopping e aeroportos, que, no final do dia, é o setor de serviços, o que já está em crise. Parece que o Lula quer quebrar o país. Não precisa nem explicar o que está acontecendo. São medidas que vão na contramão do progresso. Tá óbvio, tá tudo dando errado. Cara, o que é que tá dando certo? O que é que está dando certo? Além da Rede Globo. A Globo tá mostrando lá, né? Tirando a Rede Globo, quem tá ganhando dinheiro nesse governo? Quem tá ganhando dinheiro nesse governo, né? E aí quem já começou, essa notícia na verdade já ter colocado aqui, né? Pra gente já começar a fazer uns comparativos. Lula e Bolsonaro. Mas vamos começar por aqui. O governo poderá ter de compensar rombo maior de estatais neste ano, algo que não ocorre desde 2015. Informações está relatório de receitas e despesas do orçamento de 2023. Lei prevê a possibilidade de compensação pela União, né, de resultado negativo maior do que o previsto. Estatais podem dar prejuízo. Algo que não ocorre desde 2015, né? Tesouro tem que compensar. Após 8 anos, Tesouro pode ter de bancar prejuízos estatais. Aí tá ali, ó. A LDO autoriza que as empresas tenham um déficit primário de até 3 bilhões neste ano, mas a última projeção, né, chega quase a 6 bilhões. O Lula conseguiu dobrar o déficit. Dobrou. Né? O Lula não cumpre nada. Nada. E aqui é um primeiro ponto. Até dar play no vídeo. Fiquei surpreso. O Jornal Nacional comentou sobre o ocorrido. Eu acho que não tinha caído ainda os 66 milhões. Será que esse mês vai entrar? Vamos ver, né? Mas vejam só. As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Pela primeira vez em 8 anos, o Tesouro Nacional pode ter que cobrir esse déficit. As estatais federais tiveram superávites nos últimos 5 anos. A única exceção foi em 2020, quando, por causa da pandemia da Covid, fecharam com déficit de
600 milhões de reais. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado também, quase 5 bilhões de reais. Vendo aí, né, gente? As estatais no governo Bolsonaro deram lucro em 21, deram ainda mais lucro em 2022, e no governo Lula, basicamente no primeiro ano, ele vai conseguir dar um prejuízo que é quase o valor dos 2 últimos anos juntos. E é que não foi pouco. 7,78 bi. 7,78. 7,8. Lula pode ter um prejuízo de 6. E aí? E aí? É isso que eu digo. A gente às vezes entra nas discussões que é muito porca, porque o PT, ele causa um desespero no coração das pessoas. Porque parece o seguinte: se você não privatiza, o PT destrói. Mas, sabe, você consegue ver, cara, o problema não é privatizar ou não, o problema é quem tá à frente. O problema é só quem tá à frente. Como o Bolsonaro falava, se não roubar, sobra. Se não roubar, sobra. Aí veja que engraçado. Tentando trazer mais elementos. Pra mostrar como é difícil chegar numa resposta para todas as coisas. Ontem eu vi essa postagem aqui. Na verdade não vi ontem não. Essa postagem, ela tava na minha mão tem um tempo já. Porque algum dia falando coisas estatais. Até porque não aconteceu ontem essa questão das estatais. Acho que alguns de vocês já viram. Mas trazer para colocar contexto. E deixar de reflexão. A Era colocou algumas notícias. Falando lá na questão da Enel, que teve a reunião. Nessa reunião que estava a Enel, participou a CPFL, participou a Enel, né? Energia Sul, Sudeste, EDP Brasil, né? Energia Electro e outras empresas. A Yara, ela foi atrás dessa empresa, essa EDP Brasil. Essa EDP fechou parceria com essa notícia aqui é com a ArcelorMittal para produzir hidrogênio verde. Ela colocou a notícia que essa EDP fechou parceria com a Embraer, também, né? Produzir avião elétrico, etc, tudo mais. E aí ela fala assim, é curioso, empresa portuguesa, ela coloca entre aspas, esteja tão bem cotada para tantos projetos no Brasil. Observem os acionistas e veja quem detém a maioria das ações. E aí a última imagem dela é essa. EDP e governo brasileiro alinhados em liderar a transição energética. Aí tu vai olhar essa empresa, a empresa privada. O maior acionista é o Pai Vermelho. 21% dos comunas. Em segundo lugar da BlackRock. Você vê a empresa que ao mesmo tempo está dos dois piores lados. O pior do Oriente com o pior do Ocidente juntos e misturados. Você consegue entender como são as coisas? Então, por isso que eu falo assim, ó. É complicado você chegar no denominador comum. Uma coisa é você sair estatizando, sair criando novas empresas estatais ou reestatizar. Não, isso aí, do jeito que as coisas estão, não dá certo. Agora, as empresas que já têm e que inclusive provaram que dá lucro, hoje, no mundo em que nós vivemos, de onde tem, né, capital suficiente para comprar uma empresa da magnitude que são, na grande parte do tempo, as estatais, são empresas gigantes, porque é para servir a população inteira. No final do dia, quem quer acabar comprando? Quer vender para comunada? Quer vender para BlackRock? E vender por dois ao mesmo tempo? Parece que eles são, né, duas faces da mesma moeda. Até porque estão juntos aqui. Então, assim, as questões que às vezes não entram no debate. Aí tu vai para um lado ou vai para o outro? Vai para um lado ou vai para o outro? Ou é tudo ou é nada. Às vezes tem que procurar algum ponto ali meio que de equilíbrio nas coisas. Aí você vê aqui, ó. Aqui não tem a ver com essa discussão de estatal. Aqui já dá pra puxar para outro lado. Aqui dá pra mostrar os absurdos que o governo Lula vem fazendo, dá pra mostrar os absurdos que são o PAC, que o Lula tá promovendo, e mostrar como o Brasil tá sem rumo. Porque até na hora de gastar, gasta errado. Consumo bate recorde e país tem de importar energia e acionar termoelétricas. O Arthur Atena fala assim, ó, Brasil tendo de importar energia e o woke do Ibama tá ameaçando tirar a licença de Belo Monte. O cara é cabeludo, falou isso, ó, do jeito que tá,
Belo Monte vai ter que reduzir a capacidade. Belo Monte sozinha produz mais ou menos, né, quando terminar de ser construída, 10% de toda a energia nacional. Vai ter que diminuir isso daí. Não, porque os índiozinhos... Assim, já tá pronta a obra, já tá funcionando. É importantíssima pro Brasil, mas o cara quer destruir. Você vê como as coisas são absurdas? Aí o governo, ele tá preocupado em produzir mais energia? Não. O governo tá preocupado em transicionar. Sair do combustível fóssil para matriz verde. Será que o foco não deveria ser assim, cara, o que é que tá diante de nós, nesse momento, que é possível da gente garantir que a gente vai ter energia, que não vai faltar? Ah, e tem uma seca, não importa. Teve seca. Ó, os mais jovens, e aí, ó, os picanheirozinhos lá, 16 anos, 18 anos, tá no Twitter, gritaria, turmoou, cabelo colorido, não lembra disso. Eu era criança, eu vivi. Se eu não me engano, foi ali em torno do que? Anos 2000, 2001 máximo? Era criança. Foi a época do apagão. Eu lembro de meu avô com um pedaço de papel na mão. Todo dia de manhã acordava lá no relógio. Eita, gastei 5. Mais do que podia. Tava assim. Quanto tempo a gente não passou dessa forma? Na minha cabeça, a criança vai estar em idade, né? Então nem vou chutar. Mas meu avô tinha lá coisinha. Depois ele continuou usando que meu avô era mão de vaca. Mas eu lembro meu avô puxar até a TV da tomada. Não sei cadê essa de novo. Se tiver um problema de novo, a gente vai resolver como? Fora os estados que não estão conectados, além do Tucuri que não sai do papel. Então, olha quais são as prioridades do país. Você tá vendo, teve um problema agora. Um dos problemas que as chuvas mostraram, né? A falta de chuva nesse caso. E outro ponto também é chuva em excesso, alagou, árvore que caiu. Então você tá vendo, você tem inúmeras coisas que estão claras, que deveriam estar claras para o poder público, que são prioridade, mas o Lula tá preocupado com o ônibus elétrico. Aí você vê, ó, calor começa a impactar a inflação e ameaça preço de alimentos e tarifa de energia. É o seu bolso. Quando eu falo das estatais que o Tesouro vai ter que pagar, eu vou falar uma coisa, era segredo, mas o Tesouro é a sua carteira. É o dinheiro que você queria comprar um presente pro seu filho, você queria comer uma pizza, é o seu dinheiro. Ele tá aqui. Com calor, com problema energético, a coisa começa a subir. E o engraçado, ó, todo ano tem isso. Mas não resolve. Porque não é prioridade. E quem tenta resolver, muitas vezes, os zongueiros não deixam. Os zongueiros não deixam. Quando não, a própria esquerda tá contra. Que é esse caso aqui, ó. Na verdade, é o próximo. Preocupação climática já afeta a decisão de ter filhos. Olha como tá a cabeça da galera. Fizeram a pesquisa com os países do norte. E o pior é que nas regiões, na Europa, aqui na Austrália também é assim. O pessoal, meu Deus do céu, treme com medo das mudanças climáticas. Mas enfim. Existe uma associação já entre, né, as alterações climáticas e a vontade de ter menos filhos ou mesmo nenhum. Fatores como a incerteza sobre o futuro para a criança, riscos de sobrepopulação e consumo excessivo, o desafio de satisfazer necessidades familiares e as inclinações políticas, né? Quem é de esquerda? Tradução. Quem é de esquerda se preocupa com isso. Quem é de direita não tá. Foram identificados como os principais motivadores dessa linha de pensamento. Aí que vem o ponto. Quase metade das moradias no Brasil tem falta de saneamento básico. Quem que foi contra o marco do saneamento do governo Bolsonaro? O PT. O PT foi contra o marco do saneamento. Cerca de 102 milhões de brasileiros enfrentam diariamente algum tipo de privação de saneamento. Aí para entender isso, tem alguns termos, né? Que ele pega coisas mais simples. Vamos lá. Isso significa, como é que chegou nesse número? Chegou nesse número sabendo que, olhando a quantidade de casas que existem no Brasil, de moradias, estima que quase 9 milhões não têm acesso à rede geral de água. Imagina, 9 milhões de pessoas, você abre a torneira, não sai nada. Tenho certeza que você já ficou sem água algum dia em sua vida, de abrir não sai nada, algum problema na rede. Tenho certeza, e eu sei da sua dor de cabeça. Imagine, você nem tem, mas para sempre. Você está vivendo assim há anos. 9 milhões de pessoas. 17 milhões enfrentam a frequência insuficiente de recebimento de água. 11 milhões não possuem reservatório. 1 milhão carece de banheiro. 22 milhões não contam com coleta de esgoto. Em resumo, e que deveria preocupar Marina Silva, isso quer dizer que
todos os dias. O número é que equivale a 5 mil piscinas olímpicas, que tem 50 metros de comprimento, estão despejadas nos rios e mares do país, contaminando praias, poluindo áreas urbanas e causando doença na população. Então, cadê aquela turma que fala do meio ambiente, da Mãe Gaia? Ai, temos que salvar a Mãe Gaia. Cadê? Por que vocês foram contra o marco do saneamento, então? Aí você vai atrás dessa turma. A turma dos zongueiros, a turma da Marina, Globo Rural, site da Globo. Nova ponte entre Brasil e Bolívia gera polêmica. Olha o subtítulo. Obra vai permitir reduzir custos de exportação. Isso é bom, né? De exportação e importação do Amazonas, Acre e Rondônia, mas deve contar com a composição de ambientalistas do Ministério Público Federal e dos Eniozinhos. Já entendemos. Eles não querem que o Brasil desenvolva. Prevista para ser concluída em 3 anos, permitirá reduzir o custo de exportação e importação do Amazonas, Acre e Rondônia, porém a obra deverá contar com a composição dos ambientalistas, Ministério Público Federal e etnias indígenas, que em agosto lançaram um manifesto a respeito. A favor do projeto, nota técnica de 2021, governo Bolsonaro, né? Veio do o IPEA de Bolsonaro, né? Chamou a atenção para o impacto que consideraram positivo de obra de infraestrutura na região, em especial sobre as exportações do agro brasileiro, em particular das carnes, que ganharão competitividade internacional e na importação de insumos. Além de facilitar o escoamento da produção, especialmente dos estados de Acre, Amazônias e Rondônia, a ligação rodoviária para o Pacífico também servirá para reduzir o custo de importação de insumos agropecuários, como no caso dos fertilizantes, que o Brasil continua a ser altamente dependente dos produtos importados. Entendeu, né? Tradução. A sua comida é mais barata. Mas o Lula não deixa. A Marina não deixa. Os zongueiros não deixam. O Ministério Público Federal está contra. Olha quem trabalhou por isso. Olha quem foi que fez a nota técnica por isso. Ainda são as sobras do governo Bolsonaro. Você vê a diferença? Você vê qual é a preocupação? Um quer ônibus elétrico, o outro quer infraestrutura. Construir uma ponte. Ligar o Brasil ao resto do mundo. Fortalecer o nosso comércio. Baratear o preço da sua comida. Lula quer ônibus elétrico. Catar vento no mar. A iniciativa, no entanto, terá de superar a oposição de ambientalistas e etnias que consideram a região crítica do ponto de vista socioambiental. Nossa. O encontro sobre impactos na fronteira agrícola, desmatamento e mineração da região Amacro, ocorrida em agosto passado em Porto Velho, mais de 30 grupos indígenas, representantes da Igreja Católica, do Ministério Público Federal, de universidades, aí vem, de ONGs brasileiras e estrangeiras. O zongueiro internacional, que criticaram iniciativas em prol do agronegócio. Além de publicar o edital de da ponte Bolívia-Brasil, o DENIT anunciou também na quarta que vai que construirá, né, ao custo estimado de 28,7 milhões, um viaduto que ligará as rodovias BR-364 e 435, onde facilitará o acesso ao município de Colorado do Oeste, em Rondônia. Espero que saia do papel. Aí, vassalo. Ministério dos Povos Indígenas é internacional. Gostou? Você não votou no Lula e ainda assim, né? Você tem de reclamar. Você não entende mais de reclamar. Agora quem manda é os gringos. Os gringos que é internacional, gente. O Ministério Internacional. Ou ela tá falando que os indígenas no Brasil não são brasileiros, né? São outras nações independentes. Daqui a pouco se separa do Brasil, né? A terra já foi demarcada mesmo. E aí eles protegem a Amazônia melhor do que a gente não sabe proteger a Amazônia. Guajajara, né, falou que o Ministério é uma parte internacional, tendo em vista a importância da proteção dos territórios originários e para a segurança climática do globo. Estamos muito confiantes de que é um ministério que veio para ficar, tanto que a gente fala que o nosso ministério é considerado um ministério internacional por toda a amplitude, por todo esse trabalho que os povos indígenas fazem, não só para nós, mas para o Brasil e para o mundo. Aí,
falando na turma, indígenas, a COIAB, que é um grupo aí que representa vários povos, apabá, tava onde? Na embaixada do amigo Biden. Olha lá, ó. Tava lá, né? A embaixada do Biden tava ajudando eles, né, em relação à necessidade de aprendizagem em inglês para a defesa de direitos internacionalmente. Ó, o missionário não pode ir lá. Principalmente se for cristão. Cristão não é bem-vindo. Para fazer obra de infraestrutura, você não pode ter... Tem que estar em regiões remotas. Mas, para aprender inglês com o amigo Biden, o chefe do Lula, aí pode. Aí pode, aí é belo, aí é moral. Aí temos aqui, ó, uma representante indígena de Mato Grosso do Sul. Participou, rapaz, da coalizão de liderança da juventude indígena. Um evento que aconteceu na Casa Branca, que reuniu jovens líderes nos Estados Unidos, Brasil, dos países da América, para discutir soluções para problemas que afetam suas comunidades. O Biden vai ajudar elas a salvarem o Brasil. O Biden vai salvar os problemas que o Brasil tem. Aí, nesse contexto, vem a revista Time. Marina e Sebastião Salgado estão entre as lideranças climáticas mais influentes do mundo, eleitos pela Time. Eu espero de coração, pelo dia que eu sei que isso vai acontecer, que as pessoas vão olhar o amigo Biden e ter o mesmo repulso que tem da comunada, que no final do dia são iguais. Eu queria que no final da CPI das ONGs, além deles proibirem, sabe, a atuação de ONGs internacionais no Brasil e dinheiro internacional, eles proibissem expressamente a USAID. Eu tomei raiva. Quanto mais eu pesquiso por ele, que é uma agência do Estado americano, que trabalha, né, pela promoção da democracia pelo mundo. Desaparecer com esse negócio, acabou, bicho. Acabou, né? Desenvolvimento, na verdade, pelo mundo. Acabou. O USAID tá fora. Vocês são inimigos do Brasil. Aí, ó. Olha quem que eles valorizam. Olha quem que eles valorizam. Uma coisa é quando a gente fala os conservadores nos Estados Unidos. Uma coisa é ter relação com essas pessoas. Espero de coração que o Trump seja eleito. Agora, o Partido Democrata, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mas não dá de jeito nenhum. Aí você vê a hipocrisia, que é o que todo mundo disse. 2019, tava lá Greenpeace, botaram a estátua de Bolsonaro, Nero, tocando fogo na Amazônia. Agora, o país está vivendo um caos das queimadas no Pantanal. Eu vi um vídeo que é desesperador, mostrando a quantidade de bicho que morreu por causa de fumaça, por causa de queimada. Gente, muito bicho. Muito bicho. Ninguém tá nem aí. Eu nem quero que essa turma fique... Na verdade, eu nem torço o Leonardo DiCaprio vir criticar. Isso mostra a hipocrisia deles. Eu acho que ninguém tem que meter o dedo, sabe, e o nariz no Brasil. Cara, vai tomar conta da tua vida. Agora, quando voltar Bolsonaro, continua calado, do jeito que você estava durante o governo Lula. E aí, só para encerrar o vídeo, 3 manchetes em sequência, só para você sentir o drama. Teve um evento, Haddad e Marina juntos, 3 manchetes. Marina diz que Brasil não se furta de debate sobre diminuição de exploração do petróleo. O Brasil vivendo uma crise energética e a Marina quer destruir o país. Aí você entende porque ela ganhou o prêmio da Time, do amigo Biden. O Haddad diz que o Brasil não vai se salvar da crise climática, ou nos salvamos todos ou estamos perdidos, né? Então vamos trabalhar com o mundo inteiro, vamos ser vassalo. Enquanto a Marina pensa em destruir a energia do Brasil, enquanto o Haddad pensa em colocar de joelhos os países ricos, a tal OCDE. Investimento dos países contra a mudança climática desacelerou em 2022. Segundo a instituição, o investimento das nações que produzem 2/3 dos gases, né? Estados Unidos, acumulados, países europeus, subiu 1%. E a média dos últimos anos era de 10% por ano. Então, assim, eles que deram uma banana pra essa agenda maluca. Estão nem aí pra nada. Estão voltando a perfurar iguador de petróleo. Estão querendo ver o país deles crescendo. E o Lula quer ônibus elétrico. É paque verde. Gente, olha que absurdo.
Olha que absurdo. Os países ricos estão indo na direção, o Brasil está em outra. É o neocolonialismo. O neocolonialismo está de volta e veio com tudo. Você consegue ver a diferença? O que foi o governo Bolsonaro, o que foi o governo Lula, para além do debate ideológico, o debate de família, o debate de valores? Tá aí. Um é um vassalo, o outro é um soberanista, é um patriota, é um cara que ama o Brasil, que tá do lado do povo. O que mais? Pena que as pessoas, em sua grande parte, não se interessam em entender o que se passa nesse país, porque o Brasil deu errado. As pessoas às vezes estão preocupadas com o robô, tá, cara? Mas veja que assim, às vezes você comprar um ônibus elétrico sem roubar e aumentar a dívida, isso é ruim também. Comprar um ônibus elétrico quando podia ter investido em uma coisa que faz sentido também é ruim. Quando tá deixando de investir em esgoto é ruim também. Quando você não roubou por votar contra o marco do saneamento, mas você tá atrasando a vida das pessoas. Mas as pessoas não querem, porque isso é mais difícil, né? Tem que perder tempo, tem que pensar. As pessoas não querem pensar, né? Que é um mastigadinho ali. A Globo me falou que é bom, então vou acreditar na Globo. Vou acreditar que a Globo não mente. Ainda tem muito brasileiro que é assim. E você fala, o errado é você sabe disso. Porque você passa por isso. Você fala no seu trabalho, você fala com as pessoas e muitas vezes as pessoas te tratam como louco. O louco é você. O louco é você, não são elas. É você que é o louco. E você fica puto da vida, porque eu também fico puto, eu sei como é. Mas vai dar certo. Porque a gente não desiste. Não tem essa opção de desistir. Enfim. Vou mandar ouvir a Daniela Lima. Passando o pano lá no Telegram, se vocês quiserem pegar, dar risada, mandar pra alguém. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. E tem um Atlas brasileiro, kimpai.com, sem BR. O único lugar que a gente tá registrando as coisas. E não é só botar de forma solta, não. Um direcionamento. Tem uma história ali contando para explicar o que realmente aconteceu. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!